Sou o pastor Levi e estou aqui para mais uma ministração da Palavra de Deus para o seu coração. Quero eu ler o texto da Palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 8, versículo 23 ao verso de número 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? A palavra do Senhor é o meio pelo qual nós temos a resposta para esta indagação, para esta pergunta. Porém, muitas já foram as respostas, muitas já foram as ideias, as teorias, que já livros e mais livros foram escritos, matérias após matérias, revistas e jornais, falando da pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa ímpar, singular, como nenhuma outra que já pisou nesta terra. Mas infelizmente muitos distorceram na sua resposta acerca da pessoa de Jesus. Que homem é este que mudou a história da humanidade? Pois a história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo. E uns simplesmente disseram que ele foi um grande mestre, simplesmente. Outros dizem que ele foi um grande guru. Outros dizem que ele foi um iluminado. Alguns outros dizem que ele foi simplesmente um profeta. Mas o que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos diz? O que eu encontro no texto sagrado da Palavra de Deus a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo é que ele foi 3 respostas à pergunta, à indagação, ao questionamento: Jesus, que homem é este? A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo é Deus que um dia neste mundo se manifestou em carne. Jesus é Deus, mas um dia como homem esteve neste mundo para uma missão, uma obra específica. Mas Jesus, de fato, a Bíblia revela, nos apresenta não simplesmente como mais um homem entre tantos outros. Não, ele é Deus que um dia se manifestou em carne. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, nesse mesmo evangelho que tenho lido, diz que o anjo chega a Maria para lhe anunciar que ela seria a mãe do Salvador, do Filho de Deus. Diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Jesus Cristo, o Deus conosco. Essa é a verdade da palavra de Deus. Maria, uma mulher, concebeu, achou-se grávida e deu à luz um filho. E o seu nome, diz o texto, será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Esta é a revelação da palavra do Senhor. Dos 4 evangelhos, o último deles, João, o evangelho de João, se diferencia dos 3 primeiros, chamados evangelhos sinóticos. Portanto, o evangelho de João apresenta Jesus do ponto de vista divino, como Deus. Quando ele diz, por exemplo, já no primeiro capítulo do evangelho, versículo 1 e versículo 14, ele diz: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas esse mesmo verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. O verbo que estava com Deus também era Deus, mas esse verbo encarnou, e como figura humana, como pessoa humana, Deus em carne, em homem, como homem, ele veio e habitou entre nós.
Não era simplesmente mais um homem, até porque homem algum poderia fazer o que ele fez, poderia dizer o que ele disse. E ele disse ao mar e ao vento, para se acalmar, para se aquietar, e tudo se fez bonança. Daí a admiração dos seus discípulos: que homem é este? Nunca vimos tal coisa acontecer? Que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Este homem é Deus que se manifestou em carne entre nós. Aleluia, glória a Deus. Nós encontramos em Colossenses capítulo 2, versículo 9, a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se em alguém habita corporalmente toda a plenitude da divindade, dizer que este não é Deus, já não sei dizer o que seria Deus, o que seria uma divindade. Se em Jesus Cristo habita corporalmente toda a divindade, toda a virtude divina, plenamente habita nele a divindade, como não ser Deus? Jesus Cristo é Deus que um dia se manifestou em carne. Mas indo mais um pouco na resposta a esta indagação, Jesus, que homem é este? A resposta bíblica, ainda prosseguindo, diz que Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Por que o Verbo, que estava com Deus e era Deus, se fez carne e habitou entre nós? Para tornar-se o Salvador de toda a humanidade. Portanto, Jesus, que homem é este? Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o meu e o seu Salvador. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro. A palavra do Senhor é muito clara. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21, diz assim: ainda de Maria, concernente ao nascimento de Jesus, diz: e dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele nasceu para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele salva para libertar e para transformar a vida humana e dar direito de vida eterna, libertando do cativeiro do pecado e livrando da condenação eterna. Jesus, ele é o Salvador da humanidade. O Salvador, não um Salvador entre tantos outros, pois não há outros. Ele é único, exclusivo. Ele é o Salvador da humanidade. Ele mesmo, na sua pregação, no seu ministério, disse: porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Todos quanto, a partir de Adão e Eva no Éden, após o pecado, que vieram como seus descendentes, chegando até nós, perdidos da glória de Deus, perdidos e distanciados, porque todos pecaram, todos pecaram, e distanciado, destituído, ficaram da glória de Deus. Mas o Filho do Homem veio buscar, no sentido de restaurar o homem com Deus, o Criador, trazer de volta o homem à presença de Deus, buscar e salvar os que se haviam perdido a partir de Adão e Eva. Ele é Jesus, o Salvador do homem, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Jesus, que homem é este? Ele é o teu Salvador. Ele é o meu Salvador, único e suficiente Salvador da humanidade. Ainda prosseguindo numa terceira e última resposta a esta pergunta, a esta indagação, Jesus, que homem é este? Ele é o Rei de toda a terra. Mas você pode perguntar: como o Rei de toda a terra, se a terra, o mundo, a humanidade se encontra como está? É verdade, mas isso tem tempo contado. Isso é por um pouco de tempo. Logo, logo, Jesus Cristo se manifestará na sua essência real e divina, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para dar um basta em tudo e para trazer uma nova realidade e eterna para aqueles que hoje o aceitaram como Salvador, o confessa como Senhor e o tem como Rei da sua vida e como Deus do seu viver. Aleluia, glória a Deus. Ainda nos Evangelhos, desta vez em Lucas capítulo 1, verso 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono
de seu pai Davi. Jesus, da descendência de Davi, tem direito ao trono de Israel, como rei dos judeus de fato que é, e portanto rei da humanidade, rei do universo, rei dos reis, senhor dos senhores. O seu reino não terá fim. Esse pequeno intervalo de tempo, da primeira vinda à sua segunda vinda, logo passará, talvez hoje. E quando Cristo vier em poder e glória, ele assumirá o trono de governo, de autoridade eterna. E claro que dentro da escatologia vai detalhar os pormenores quanto à sua vinda, julgamento das nações, implantação do milênio, juízo final e, portanto, a eternidade. Não é o mérito do que eu quero falar aqui, mas quero dizer que, de fato, Cristo é o Rei de toda a terra. Nunca a humanidade teve um período de paz, segurança, prosperidade na história. Nunca. Mas quando Cristo vier implantar o seu reino milenar, que é a introdução para a eternidade, aí sim a humanidade viverá o que nunca viveu sob o governo de Cristo, o príncipe da paz, o rei da terra, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória a Deus por isso. É isso que nos diz a palavra. Apocalipse 1, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 de Apocalipse diz: Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito e príncipe dos reis da terra. Por isso, rei dos reis. Rei, R maiúsculo, dos reis, R minúsculo, homens. Senhor, S maiúsculo, dos senhores, S minúsculos, dos homens. Não há comparável a ele. Jesus, que homem é este? Ele é o Rei dos reis. Ele é o Rei do universo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nem todos, e aliás uma pequena parte da humanidade hoje, reconhece isso, confessa isso e responde como estou respondendo à indagação: Jesus, que homem é este? Ele é o Rei dos reis. Ele é o Rei de toda a terra. Mas um dia, diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Agradeço por estar nos assistindo e volte a assistir, divulgue o nosso trabalho via YouTube e acesse nosso blog, Levi Costa Blog, e lá você vai encontrar muito mais para a sua edificação. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.